A maioria das pessoas que conhecem o famoso filme 300, do diretor Zack Snyder, em 2007, podem achar que conhecem a antiga história grega de Leônidas e a Batalha das Termópilas. Mas os fatos históricos são um pouco diferentes do que foi retratado na ficção. Na Grécia Antiga, os violentos conflitos entre povos vizinhos e a guerra com invasores estrangeiros era uma forma de vida. Os gregos eram considerados guerreiros por excelência. A maior parte das cidades-estados gregas, como Atenas, eram rodeadas por muralhas para reforçar a sua proteção. Esparta julgava desnecessária tal proteção, já que possuía um exército de guerreiros mais temido do mundo antigo. Como os espartanos eram proibidos de manter registros, não há relatos escritos sobre eles. Tudo o que se sabe é baseado em relatos dos historiadores antigos não espartanos, como Heródoto. Essas histórias podem ter sido contadas com floreios e devem descrever Esparta no auge do seu poder. Leônidas foi um rei guerreiro de Esparta, uma das cidades gregas antigas mais dominantes. Ele não foi destinado por nascimento a tornar-se rei, e só o fez porque o seu meio-irmão mais velho, Cleómenes, morreu. Posteriormente, ele se casou com a filha deste irmão. Durante o seu reinado, o rei Xerxes da Pérsia procurou conquistar toda a Grécia, após a tentativa fracassada de seu pai. Por volta de 480 a.C., Xerxes construiu um enorme exército de cerca de 150 mil homens e uma marinha de 600 navios. A invasão levou à Batalha das Termópilas, que é considerada uma das batalhas mais famosas da história da antiga Europa. Ao contrário de outras batalhas, no entanto, não foi uma vitória para os gregos, mas sim uma derrota. A sua fama, porém, vem pela coragem do exército defensor em numerosa desvantagem, lideradas pelo rei Leônidas de Esparta contra os invasores persas a mando do rei Xerxes. Considerada uma das 5 batalhas mais heróicas da antiguidade, a Batalha das Termópilas é importante por sua estratégia. Enfrentar os persas no desfiladeiro foi muito inteligente. Por ser muito estreita, permitia a passagem apenas de uma carroça por vez, fazendo com que a desvantagem numérica dos gregos fosse praticamente anulada. A força grega de aproximadamente 7 mil homens, dos quais 300 eram espartanos, escolheu as Termópilas como a primeira linha de defesa, uma passagem estreita entre as montanhas da Grécia Central e o mar. Este foi um movimento estratégico por parte dos gregos. Por ser extremamente estreito, o caminho negava a vantagem que os persas tinham em números. Xerxes, rei da Pérsia, exigiu que os espartanos entregassem as suas armas e o rei Leônidas respondeu com a seguinte frase: Molon Labe, que significa venham buscá-las. Os espartanos exibiam um tipo de humor sombrio, e quando as flechas mortais dos arqueiros persas cobriam o sol, Leônidas brincou dizendo: excelente, agora lutaremos na sombra. A Batalha das Termópilas durou apenas alguns poucos dias. Durante os 2 primeiros, os gregos foram capazes de manter a linha de frente, impedindo que os persas atravessassem a passagem estreita. As suas lanças mais longas e os seus escudos e armaduras pesadas proporcionavam-lhes uma clara vantagem sobre os persas, que estavam equipados com lanças do tipo javelin, mais curtas, escudos de vime e armaduras feitas apenas de linho. No terceiro dia, um homem chamado Efiltes revelou um caminho que levou os persas ao redor da montanha em direção à parte de trás da força defensora. Quando chegou a notícia de que a sua posição fora comprometida, Leônidas tomou uma decisão. Ao invés de abandonar a sua posição e retirar-se para o sul antes da chegada dos persas, Leônidas deixou a maioria do seu exército ir enquanto ordenava que os 300 espartanos, 700 tespianos e 400 tebãs permanecessem e lutassem. Embora tenha havido muita especulação em torno dessa decisão, a maioria dos historiadores concorda que Leônidas decidiu sacrificar a si mesmo e os seus homens a fim de dar tempo o suficiente para o resto do exército fugir. Os gregos morreram na Batalha das Termópilas.
Xerxes e o seu exército podiam agora marchar pela Grécia e, presumivelmente, derrotar todas as cidades-estados. Mas as histórias da coragem dos defensores em Termópilas começaram a espalhar-se rapidamente, impactando positivamente a moral dos gregos. E o atraso da batalha também alcançou o que Leônidas esperava. Os atenienses, por exemplo, tiveram tempo de fugir de suas cidades antes que Xerxes a alcançasse. Morreram até o último homem, mas o tempo que conseguiram resistir permitiu com que os gregos se reorganizassem e derrotassem os persas em Salamina e Plateias. Duas coisas costumam ser relacionadas à morte de Leônidas, sem gerar discussão, visto que foi um rei que liderou diretamente um combate suicida. Primeiro, Leônidas certamente teria desejado a glória de uma morte tão heróica. E segundo, acreditando na previsão de um oráculo que falou Esparta pereceria ou um de seus reis morreria, ele aceitou de bom grado. Esparta tradicionalmente possuía 2 reis. Além disso, a batalha deixou um legado que durou milênios, demonstrando a coragem de um pequeno número de guerreiros em face de um inimigo muito maior. Permaneceram no terreno até o fim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like, deixe seu comentário. É isso aí, valeu!